Estamos de volta para o segundo bloco do Opinião em Debate, aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Hoje, eu e Sueli Petrucci estamos conversando sobre diabetes e cuidados com a alimentação com a doutora Afif Ibrahim Knives, médica e endocrinologista. Doutora, no primeiro bloco, a senhora falou claramente para gente do diabetes tipo 1, que antigamente era chamado da infância juvenil. Exatamente. Temos também o diabetes tipo 2. Acredito até, não sei se estou falando alguma bobagem, que talvez essa nomenclatura também tenha mudado, porque a tipo 2 agora começou a aparecer na infância e na juventude também, por causa de maus hábitos alimentares. Então, a tipo 2 é exatamente o quê? Exatamente, o tipo 2 é um não insulino dependente. A causa desse diabetes, como a gente falou, é uma produção relativa, uma deficiência relativa de insulina, mas principalmente a falta da atuação da insulina. Então, como nós citamos, obesidade... O pâncreas produz a insulina, mas a insulina não consegue agir. O organismo da gente cria uma resistência. Ela vai para a corrente sanguínea, vai pegar a glicose para colocá-la dentro da célula. E não consegue. E não consegue porque os receptores da insulina estão bloqueados. E uma das maiores causas desse bloqueio é a obesidade. A própria gordura, tecido adiposo, é que diminui o número de receptores e, com isso, a glicose não consegue entrar para dentro da célula para ser transformada em energia. Por isso, o tratamento é diferente do insulino dependente, que só a insulina serve para tratar. Certo. O diabetes tipo 2 não. Ele pode ser corrigido, tratado através da correção alimentar, da atividade física e o acréscimo, quando necessário, do medicamento, de acordo com cada caso. Então, é o não insulino dependente. A evolução, ela é lenta, porque pelo fato de não ser propriamente a produção de insulina afetada, é que existe ainda uma certa produção de insulina, mas por isso que esses pacientes não evoluem rapidamente para o coma. Então, dá para você pegar tempo, dá para você agir. E uma coisa é muito importante que se toque, quando a gente falou em sintomatologia, que é um dos primeiros sinais que a gente observa e pede às mães, principalmente, para alertar esse sinal, é a presença de formiga perto das roupas íntimas das crianças, principalmente. E até as crianças, às vezes, que costumam fazer xixi no jardim, assim, Isso, você observa, às vezes... Exatamente. Aí você tem que abrir o olho, porque se já está... Doutora, mas quando chega a esse ponto é porque o nível de glicose na urina já está muito alto. Já está alto. Então, quando muitas vezes chega e não se tem não se faz uma avaliação para poder ver como é que está, ou um exame periódico, você pode desencadear. E uma das coisas pelo mal, por exemplo, hoje em dia, as campanhas de conscientização em relação ao diabetes estão por aí, tentando conscientizar a população toda, porque quase ninguém tem conhecimento do diabetes e da gravidade com que essa doença poderá ser lá para frente. Então, o alerta é a prevenção, que é o caso do adulto, porque nós temos uma diferença. O diabetes tipo 1, insulino dependente, a causa não tem muita coisa a ver com hereditariedade. É genético, é virótico, imunológico, afetando a produção de insulina direto. Já o diabetes tipo 2, não. Eminentemente hereditário. Então, todas as pessoas que têm pessoas na família diabéticas, existe uma predisposição a serem diabéticos. Tem que se preocupar mais ainda com a obesidade. Exatamente. Não quer dizer que todos vão ser diabéticos. Se tem predisposição, vai ser diabético. Mas poderá ser se você não tomar devidos cuidados. E um desses cuidados é o excesso de peso, é a obesidade, como um dos fatores principais desencadeantes. E o sedentarismo também. Porque indivíduos, às vezes, sem obesidade, sem excesso de peso, mas sedentários... Também é um ponto muito importante nisso aí. Por isso que a prevenção, como a gente fala, vamos dizer, eu tenho gente na família diabética, então eu posso prevenir. É um tipo de diabetes que a gente pode prevenir. O que não podemos prevenir, o diabetes tipo 1. Parece em qualquer fase de idade, na infância, não tem como você preveni-lo. E o diabetes tipo 2, sim, temos como prevenir. Você fazendo uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, associada a uma atividade física regular
certo? De modo que você evite o aparecimento dessa obesidade, evite outros estímulos. O uso de cortisona, por exemplo, isso é muito importante quando se tem uma predisposição familiar e tem pessoas na família que têm bronquite, principalmente crianças, que usam com muita frequência medicamentos que são muito usados à base de cortisol, que ele é um fator desencadeante de um diabetes. Então, esse diabetes pode aparecer durante uma terapia, durante um tratamento à base de cortisona. Outra coisa que é muito importante, eu tenho esse problema na família, né? E eu costumo dizer que eu tenho na minha família exemplos de diabéticos que controlaram e trataram a sua diabetes, o seu diabetes, né? Porque diabetes é um substantivo masculino, né? E pessoas que não trataram o seu diabetes. E a gente vê nitidamente o envelhecimento e a qualidade de vida dessas duas pessoas. Então eu gostaria que a senhora alertasse as pessoas agora sobre as consequências, porque olha só, não é o diabetes que traz outros problemas, é a falta de controle do controle sobre a doença causa. Exatamente. E quais são as consequências? Então, quando a gente pega um paciente diabético e a gente começa a fazer um esquema de tratamento, começa com a mudança de estilo de vida, com uma alimentação equilibrada, saudável, e uma atividade física e um medicamento de acordo com cada caso. Só que nós, seres humanos, nós temos uma mania, uma capacidade. Quando você não sente nada, você acha que está tudo bem. Está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Então ele não acha com necessidade de fazer um controle. Isso aqui tudo bem, não estou sentindo nada, e não faz não toma os devidos cuidados. Mas esquece que lá dentro, essa glicose persistentemente alta, quando ela fica alta, ela começa a causar problemas nos músculos, na circulação, nas artérias. Ela começa a provocar problemas que o alto índice desse açúcar, por exemplo, você falou visão embaçada, um dos primeiros sinais que poderão mostrar a presença do diabetes é uma visão turva embaçada. Não, eu citei isso porque foi o meu primeiro sintoma sinal. Aos 40 anos. E depois eu vim descobrir que o meu bisavô ficou cego aos 40 anos. Não, mas aí já é por outro problema. Isso aí, causado a cegueira pela é causada pelo tempo de diabetes que a pessoa tem. Não tratada. É chamada complicação crônica. Certo. É uma delas. Exatamente. As pessoas que não se controlam devidamente, porque existe genes, até chamados genes protetores das complicações crônicas, que pode a pessoa não controlar muito bem, mas não apresenta complicações crônicas com tanta frequência ou mais cedo do que as pessoas que não se controlam. Certo. Mesmo não se controlando. E tem outras que mesmo fazendo um controle razoável, essas complicações poderão aparecer mais cedo do que se espera. Porque a previsão é de 10 anos de doença para começar a aparecer alguma dessas complicações crônicas. Ou seja, problema visual, problema renal, problema circulatório, né? Nefropatia diabética, nefropatia são os rins, retinopatia diabética são os olhos. E a neuropatia diabética, que começa a pessoa a sentir sinais importantes de neuropatia, de queimação nos pés, de dormência, perde-se a sensibilidade dos membros inferiores. Isso é um grande perigo, porque você se machuca, não sente. Você não sente. Então, é um alerta que a gente faz quando a pessoa já tem um tempo de diabetes, para tomar muito cuidado no uso do calçado. O calçado de uma forma adequada, que ele não tenha irregularidades, que ele possa lesar o pé, ou andar descalço em locais que são totalmente proibidos. Na areia da praia, tomar muito cuidado, porque muitas vezes a areia está quente, mas ele perdeu essa sensibilidade, ele acha que não está quente e acaba lesando
ir por um lado ou outro. Ou quando você vai botar água, os pés na água quente, fica quente demais, mas ele não sente. Então, isso é um perigo, porque isso acontece por causa do comprometimento da circulação. Ou seja, de uma forma que essa circulação, o sangue que leva o oxigênio para os tecidos, ele necessita das artérias para chegar até as extremidades. Quando, com o passar do tempo, essas artérias ficam totalmente comprometidas e a luz dessas artérias vai diminuindo gradativamente. Então, passa pouco oxigênio. Então, não chega o alimento do músculo lá para a extremidade e, com isso, causa uma hipóxia, que é o que a gente chama falta de oxigênio, levando à facilidade de qualquer traumatismo naquele local, levando a uma lesão importante e se agravando se não for cuidado a tempo. Inclusive é o que leva à dificuldade de cicatrização Exatamente, mas a dificuldade de cicatrização vem do descontrole do diabetes. Eu sempre falo, o diabetes, quando está controlado, ele é uma pessoa tão normal como outra qualquer. Não corre o risco de desenvolver nenhum desses problemas crônicos, desde que ele mantenha a doença dele. Não quer dizer que ele não vá desenvolver as complicações crônicas. Isso a gente não pode precisar. Mas que ele pode retardar o aparecimento dessas complicações, pelo bom controle. Não acreditando que pelo fato de aparentemente não ter nada, ele tá tudo bem e não se controla. Porque a partir do momento que ele começar a sentir alguma coisa, é porque a coisa já está ruim, está complicado. Então, é uma coisa que muitas pessoas não acreditam quando você bate na mesma tecla. Não, fulano, é assim, porque a glicose, como eu falei no início, 160, 170 não causa sintomatologia. É porque eu cheguei a ter a minha estabilizada nessa época em 161 e eu me sentia ótima, perfeita. Otimamente bem. Muito bem. E está alta. Nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos já com o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.